Boa noite, pessoal. Mais uma live hoje falando sobre depressão, né? Nesse período aí um pouquinho de confinamento. Boa noite a todos, todo o pessoal que está entrando aí na live. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão nesse período de confinamento, como lidar, como saber dos sintomas. Só vou esperar a doutora entrar para a gente começar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando. A gente vai respondendo conforme a gente for fazendo aí a live. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho essa câmera. Boa noite. Boa noite, tá me escutando? Agora tô sim. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, Lisa? Obrigada por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho aqui com o pessoal sobre um assunto tão importante. Com certeza. Obrigada a você pelo convite, e é um prazer estar falando desse tema que para mim é o meu dia a dia e que eu tenho notado que tem sido cada vez mais demandado nesse momento aí da quarentena. É o que mais está acontecendo, né? Muita gente está meio perdido, né? Até mesmo com sintomas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu Uhum. sou Lisa, nutricionista esportiva e clínica. Vou estar falando um pouquinho também sobre como lidar com a alimentação. E a doutora Mônica Mello é psiquiatra também. E ela vai também estar falando um pouquinho aí de algumas coisas que eu vou estar perguntando. E vocês tendo algumas dúvidas, pode estar mandando aí pra gente que a gente vai estar perguntando, tá? Bom, então eu vou começar com a minha primeira pergunta aí, né? Quais são os sintomas da depressão, doutora Mônica? Então, é muito comum as pessoas começarem a confundir tristeza com depressão, né? Tristeza é normal todo mundo ter, né? Quando perde alguma coisa, agora quando perde um pouco da liberdade, né? Quando tem que mudar completamente a rotina, né? Então, tristeza é um sentimento normal e natural da gente ter. Mas quando essa tristeza ela vem acompanhada de outros sintomas, por exemplo, perda de prazer em coisas que tinha e não tem mais, alteração do sono, do apetite, a falta de concentração, muitas dores no corpo, né? Então, quando ela vem associada com vários outros sintomas, por pelo menos 2 semanas consecutivas, onde a pessoa sente isso por maior parte do seu dia, aí a gente tem que começar a ficar atento, né? Se não está se tratando de um quadro de depressão, né? Nessa quarentena, é muito comum as pessoas estarem um pouquinho mais irritadas, estarem um pouquinho mais ansiosas, né? Estarem um pouquinho, às vezes, mais desesperançosas, né? Mas quando isso fica de uma forma muito intensa, né, que prejudica essa pessoa de fazer as coisas do seu dia a dia, de manter os seus relacionamentos de uma forma pacífica, né, que tem atrapalhado realmente a sua vida de forma em geral, familiar, social, profissional, aí é a hora também da gente ficar atento se não é a hora de procurar um profissional para estar auxiliando nesse momento é, da vida. Entendi. E qual que é, quais são os perigos, né, que estão envolvidos com a depressão? Tá. Hoje, antigamente, a gente pensava que depressão, muito tempo atrás, pensava-se que depressão era uma coisa psicológica só, né? Antes disso, pensava-se que era uma coisa de falta de Deus, né? Depois achou que era uma coisa Sim, psicológica. Com o avançar, né, da medicina, foi se percebendo que era uma alteração
química no cérebro, e hoje a gente fala que a depressão é uma doença multissistêmica, tá? De forma que ela acaba interferindo completamente no nosso organismo de uma forma geral, né? Então, a depressão ela é considerada já uma doença inflamatória, né? Então, de certa forma, ela atrapalha todos os processos do corpo. Quem tem pressão alta, por exemplo, se tem uma depressão não adequadamente tratada, né, tem uma pior resposta a essas medicações. Paciente que já infartou, né, que tem uma insuficiência cardíaca grave e tem uma depressão que não é devidamente tratada, tem 3 vezes mais chances de mortalidade, né, em relação a uma pessoa que tem depressão e ela é tratada ou que não tem a depressão. Pessoas com câncer, né, também que tem uma depressão que não é tratada, tem um aumento 2 vezes maior de mortalidade. Então, foi se percebendo que a depressão, ela atua tanto no nosso sistema de imunidade, ela atua no nosso sistema de sono-vigília, ela atua no nosso sistema endocrinológico, né? Então, ela acaba ela acaba atingindo outros sistemas do nosso corpo e por isso que ela precisa ser tratada. A depressão, quando ela não é tratada também, ela pode, inclusive, se cronificar, causar algumas atrofias cerebrais mesmo, né? Que podem, inclusive, não serem regeneradas, né? Por exemplo, a parte do hipocampo, que é o da memória, né? Houve uma associação aí de que pacientes com demências, grande parte desses pacientes, eles tinham históricos de depressões graves não tratadas, né? Então, há uma vertente que diz que a depressão não tratada pode evoluir, inclusive, para demência, né? Sim. E assim, doutora, quando que a gente consegue discernir quando a gente precisa de medicamento? E assim, sempre tem que estar usando medicamento ou a terapia e as duas coisas juntas ajudam no processo? Tá. A depressão, quando ela é leve a moderada, né, ela pode ser tratada sim, só com a terapia, e com a terapia, com atividade física, né, com mudanças de estilo de vida que a gente fala, né, com o cuidado com a alimentação, a espiritualidade, a meditação, né? Então, quando é uma depressão leve e moderada, às vezes a gente consegue sim tratá-la de formas não medicamentosas. Mas quando é uma depressão grave, necessariamente vai precisar de alguma medicação, tá? Então, eu falo que a medicação, ela não é para atrapalhar a vida da pessoa. O que atrapalha a vida da pessoa é a doença, né? A medicação, ela é como se fosse um professor que está ali reensinando o cérebro a se reequilibrar, né? E de forma que ele volte a funcionar da forma mais adequada possível, né? E não para atrapalhar o cérebro. Há um mito de vou tomar remédio e vou ficar dependente. Primeiro, a área do cérebro onde o antidepressivo atua é completamente diferente da área onde as drogas que causam dependência atuam. Então, já começa por aí que são sistemas diferentes de atuação das antidepressivos e de drogas em geral, né? O segundo ponto eu falo, dependência é quando a gente usa uma coisa que a gente, mesmo sabendo que aquilo faz mal, a gente não consegue largar. Que não é o caso da medicação. A medicação vai estar fazendo uma função protetora para o seu cérebro, né? Que é aquilo que eu falei. A depressão, quando não é tratada, altera várias partes do nosso sistema, de imunidade, de inflamação, partes de doenças em geral, né? Então, o tratamento medicamentoso, ele vai estar protegendo esse cérebro e esses sistemas, que é completamente diferente do que as drogas em geral fazem, né? Então, um é para tratar e para dar qualidade de vida, e o que causa dependência é porque você não consegue largar, porque se você largar, você vai ficar muito mal, e mesmo sabendo que isso está te trazendo prejuízo, você não consegue abandonar, né? Tem muitos pacientes meus que eles param de tomar medicação. Ah, eu tô bem, já tô melhorando, não tô mais tendo tanto sintoma, para de tomar a medicação. Isso é extremamente perigoso, né, doutora? Sim, a gente fala que o primeiro tratamento para depressão é o tratamento mais acertado de que você pode ficar sem a medicação depois,
né? Quanto mais tratamentos você mais chances do seu cérebro tem de cronificar essa depressão e você não conseguir parar de fazer uso dela, né? Então, eu falo para o paciente, começou o tratamento, vai até o final, né? Provavelmente vai durar aí mais ou menos um ano, né? Junto com a medicação, vai vir a terapia para ensinar a administrar o estresse do dia a dia, né? A gente vai dar uns toques para mudança de estilo de vida para não voltar ao que era antes e adoecer de novo, né? Então, termina o ciclo de tratamento. É melhor terminar esse ciclo por um ano, né? E você conseguir ficar sem a medicação, do que você deixar o seu adoecimento cronificar e você precisar, aí sim você precisar da medicação para o resto da vida. Então, o primeiro tratamento é o tratamento mais certo de que se você fizer direitinho, você tem total capacidade de ficar sem a medicação ao final do ciclo desse tratamento. É que tem todo um desmame, né, também, né? A pessoa começa a tomar, ela tem um período para começar, para diminuir, para terminar, né, o tratamento. E eu percebo que quando a pessoa ela para de tomar essa medicação, os sintomas pioram, né? Então ela estava mais ou menos controlada, ela sentiu que aquilo já melhorou muito a qualidade de vida dela, então por si só ela tira a medicação. E aí depois ela chega a me contar, fala, estou muito pior do que eu estava no começo antes de tomar a medicação. Acontece isso mesmo? Acontece, né? Eu falo que quando a gente começa a medicação, a gente começa devagarzinho para o seu cérebro ir se adaptando a essa medicação, né? E na hora que for tirar, esse processo também tem que ser devagarzinho. Porque se você tira de uma vez, a gente chama de síndrome da retirada abrupta ou síndrome de descontinuação. O efeito rebote é muito ruim, né? Já tive pacientes que teve que parar no hospital e não tinham comentado com o médico do pronto-socorro que tinha parado a medicação e quase entrou para cirurgia para saber o que aconteceu, porque a pessoa não parava de vomitar, né? Sim. Então, é muito importante ter na hora que for, a pessoa, não quero mais mesmo, já deu, né? Independente dos contras que aconteceu, eu quero tirar. Então, converse com o seu médico para fazer esse desmame, né? Para que você não passe tão mal, né? Como se você parar sozinho, né? Então, Uhum. para começar, a gente começa devagar e para tirar também tem que ser devagar, porque senão tende a passar muito mal. E são sintomas muito ruins mesmo, de náusea, vômito, sensação de choque na cabeça, a sensação de que está meio que flutuando, né? Então, são sintomas que são bem desagradáveis e que podem perdurar aí até 5, 6 até 10 dias, né? Então, se decidiu parar com a medicação, converse com o seu médico para que esse parar seja mais saudável e menos prejudicial para você. Com certeza. Doutora, outra coisa que eu lido muito é com preconceito, né? Eu vejo que muita gente tem ainda esse preconceito de procurar um psiquiatra, ou seja, um psicólogo, né? O pessoal fala assim, mas você tá ficando louco, né? Seja por depressão, síndrome do pânico, seja qualquer uma dessas patologias. Como que a gente pode lidar, né? Eu gostaria que você falasse dos dois lados, para você não ter medo de procurar, né? Isso é muito importante para a Uhum. sua saúde, para o seu equilíbrio. Até eu vejo que quando a pessoa ela procura, ela melhora o seu rendimento no serviço, exercícios, um todo, né? Uhum. E também para aquela pessoa que tem uma pessoa dentro de casa com esses sintomas de depressão, como que ela pode entender e ajudar? Então, eu costumo dizer que a gente tem os pacientes que quando começam o tratamento não quer tomar medicação de jeito nenhum, e depois que estão no tratamento, que vem a qualidade de vida que ganham, aí não querem sair do tratamento de jeito nenhum, por medo de voltar ao que Sim, o sim. adoecimento estava trazendo antes, né? O que eu costumo falar com meus pacientes é da seguinte forma: ninguém vai no cardiologista só porque está infartando, né? A gente vai no cardiologista porque a gente tem que fazer um check-up, porque a gente quer controlar a pressão, porque a gente quer ver como estão os nossos exames, né? Da mesma forma, não é porque está indo no psiquiatra que você é louco, né? Na psiquiatria, a gente trata vários outros transtornos diferentes dos transtornos psicóticos, né? Que é o vulgo louco,
né? A gente trata ansiedade, depressão, sono, transtorno de insônia, a gente trata, né, transtornos alimentares, né? A gente trata, às vezes, dores crônicas, né, que pode estar muito associado com a depressão, elas meio que andam lado a lado, né? Então, assim, tem uma infinidade de patologias que a gente pode tratar que são diferentes dos transtornos psicóticos, né? Então, é interessante que a pessoa, quando percebe que a vida não tá bacana, que o desenvolvimento não tá bacana, que o sono não tá bacana, que está se sentindo muito mais irritado nas relações, que não consegue se conectar, que tem sentimento de vazio, ou que está tendo muitos sintomas físicos de ansiedade, coração acelerado, falta de ar, sensação de que vai morrer, né? Que procure ajuda. Porque, de novo, o que está tirando a sua qualidade de vida é o adoecimento. E a psiquiatria, ela vem para te retornar essa qualidade de vida e não para te prejudicar, né? E é importante, sim, que esses familiares, eles tenham estejam atentos, né? Até pela forma como vai lidar com esse paciente, né? Às vezes o paciente começou o tratamento e a família fica, de certa forma, boicotando esse tratamento. Você não precisa disso, você é só um momento, isso é falta de Deus, né? Ou Sim, então, esse remédio vai te deixar dependente. O que o familiar tem que entender é que ele não está na pele do paciente para saber como o paciente está se sentindo, né? Não adianta eu ter problema de vista, usar um óculos e botar numa pessoa que não tem problema de vista e ela falar assim, não, tá vendo tanto que isso é forte? A pessoa que não tem problema de vista não vai entender o porquê daquele óculos, com né? E a certeza. pessoa que não tem depressão, ela não vai entender a finalidade da medicação, né? Mas para outra pessoa faz muito sentido, né? Então é muito importante a família, ao invés de criticar este tratamento, tentar acolher esse paciente, tentar entender o que está acontecendo na vida desse paciente, perguntar como eles podem ajudar nesse momento, né? E às vezes acompanhá-lo numa consulta na psiquiatria para poder tirar as dúvidas em relação a esse tratamento, né? Porque se essa pessoa começou o tratamento e for até o final, eles vão perceber o quão diferente eles vão ficar no sentido de melhora de disposição, de relacionamento, de funcionalidade, né? Agora, se a família boicota e a pessoa suspende a medicação, ela vai continuar ali deprimida, isolada, né? Perdendo anos de vidas, que a gente fala, né? A depressão, ela é uma das doenças mais incapacitantes do mundo, né? Ela costuma gerar muitos prejuízos econômicos, de uma forma geral, em todo o mundo, porque a pessoa que está com depressão, ela não consegue trabalhar, né? A empresa dela vai ficar com uma defasagem de um profissional, os sistemas de saúde vão ficar sobrecarregados, né? Então vira um ciclo vicioso aí de afastamentos, de adoecimentos, de sobrecargas familiares, né? Então o tratamento ele vem para facilitar a vida da pessoa que está adoecida, né? Assim como o óculos vem para facilitar a vida de uma pessoa que tem problemas de visão, né? Não é para causar dependência, é para dar qualidade de vida e funcionalidade para essa pessoa. Com certeza. O que eu vejo muita gente falar é assim, depressão é frescura, não é uma doença de rico, né? É uma doença mais de pobre, porque por que que você, né, tá deprimido se você tem casa, você tem um trabalho, você tem uma família maravilhosa? Então isso eu vejo que são comentários que prejudicam, porque não é a pessoa que escolhe, né, aquilo que ela está sentindo. Eu leio Uhum. muita coisa voltada à psicologia e eu vejo que as pessoas que passam por isso, é, elas têm essa dificuldade, né? Até elas veem, por que que eu não sou feliz, né? Se eu Uhum. tenho tudo para ser feliz e eu não sou, será que eu não estou sendo grata a Deus por isso, né? Por estar tendo uma família, tenho um trabalho, tenho tudo, mas por que que eu não sou feliz? Então, é um outro sintoma também que eu vejo de pessoas que têm depressão, né? Elas também Uhum. acabam ficando muito, se sentindo muito insuficientes, a autoestima lá embaixo, porque elas se sentem culpadas de sentir a depressão. É mais ou menos isso, Uhum. né?
Sim, sentimento de culpa, de baixa autoestima, pensamentos negativos, né? Tudo isso faz parte do quadro de depressão, né? Então a pessoa muitas vezes ela está sem energia completamente para fazer as coisas, né? E ela pensa que ela teria que fazer essas coisas, mas ela não sabe como começar porque ela não tem forças para isso, né? Então vai virando um ciclo vicioso mesmo de adoecimento, né? E aí, mais uma vez, por isso que é importante os familiares estar reforçando esse paciente a procurar ajuda e não criticando esse paciente, porque crítica ele já recebe dele mesmo aos montes, né? É. Então, é importante que ele seja acolhido nesse processo, né? Porque ele sendo tratado adequadamente, isso tudo vai passar, né? E a vida dele vai voltar ao normal, mas eu falo o normal de uma forma diferente, com mais qualidade e com mais autocuidado, né? Então, Muito bom. depressão, ela não é frescura. Depressão, ela é uma alteração, como eu te disse, uma alteração química no cérebro e uma alteração multissistêmica, né? Em vários sistemas do corpo, né? Endocrinológico, neurológico, imunológico, né? De dor. Então, a depressão, ela não fica só na cabeça, ela atinge todo o corpo. E, inclusive, a maioria dos pacientes que chegam para mim, normalmente eles não vêm primeiramente na psiquiatria. Primeiro eles passam por todos os outros médicos, né? Tá com o coração acelerado, vai no cardiologista. Tá com nó na garganta, sensação de nó na garganta, vai no otorrino. Tá com a sensação de falta de ar, vai no pneumo. Tá com dor de estômago, vai no gastro. Apresenta lesões na pele, né? Que estão muito interligados também, dermatite atópica, né? Manchas roxas no corpo, queda de cabelo, vai no dermatologista, né? Então, há uma negação muito grande dos sintomas psiquiátricos e há uma tentativa de achar algum outro médico para resolver esse problema. E no final das contas ele vai ser encaminhado para a psiquiatria, né? Porque todos esses sintomas são reais, mas esses sintomas não são no órgão-alvo, né? Não é no coração, não é na garganta, não é no estômago, né? Eu falo que tudo isso é porque o maestro do corpo está adoecido, né? Então toda a banda também vai ficar adoecida. Então quem coordena tudo é a cabeça. Se a cabeça não estiver bacana, ela vai dar um jeito de te avisar que não está bacana. Não adianta você querer negligenciar, né? Ela vai começar a atacar todo o seu corpo até você procurar ajuda adequada, né? Então, normalmente, os pacientes chegam para mim sendo encaminhados de outros médicos, né? Do cardiologista, do pneumo, do gastro, do endocrinologista, né? Então, tenho muitos pacientes que vêm encaminhados, assim, a grande maioria, né? Porque tem essa sensação de que, não, isso não é depressão, é um problema de coração. E não necessariamente é, né? Então, é importante haver essa desmistificação de que a psiquiatria é para pessoas loucas e de que depressão é frescura. Não, ela vai atacar o seu corpo inteiro até você Com procurar a certeza. ajuda necessária. Até a Leila, ela falou que com o falecimento da mãe dela, ela foi orientada a procurar uma psicóloga e procurar uma psiquiatra para tratar o sistema límbico. Foi a melhor coisa que ela fez em um ano de tratamento. Então a gente vê que às vezes é desencadeado tanto uma depressão, uma síndrome do pânico, por algum estresse, alguma coisa emocional, né, uma morte, né, de repente uma perca de emprego, isso que a gente está enfrentando também, né. E uma Uhum. coisa que eu sempre vejo assim, clinicando assim com meus pacientes, muita gente não sabe como essa doença ela é silenciosa e Uhum. perigosa, né? Sempre a gente ouve casos, tal pessoa cometeu suicídio, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, eu tenho pacientes também que não têm depressão e falam assim, poxa, meu filho está muito quieto, meu marido está muito quieto, não está conversando, né? Quais são os sintomas para a gente ficar em alerta que aquele nosso parente ou aquela pessoa próxima, um amigo, está precisando de ajuda? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho da etiologia da depressão. A depressão ela não é causada por uma coisa só, né? A depressão ela é uma associação de fatores. A gente fala que ela é multifatorial, né? É uma associação
tanto de vulnerabilidade genética, uma tendência hereditária, uma alteração genética, né? Quanto também uma associação com alterações no meio ambiente, que a gente fala. Então, um estresse muito intenso pode, né, desencadear uma depressão. Hormônios, alterações hormonais podem desencadear uma depressão, né? Então, por exemplo, mulheres adoecem mais do que os homens, porque a gente é uma gangorra, né, de hormônios. Cada ciclo, começar a menstruar, parar de menstruar, gravidez. Então, a tendência da gente adoecer é 2 vezes maior do que os homens. Né? A questão de uso de substâncias em gerais, né? Então, por exemplo, o álcool, drogas, a cafeína em geral pode aumentar a ansiedade, né? E o estilo de vida, né? Um estilo de vida muito estressante. Eu falo que é como se fosse uma balança. Se a gente só faz coisas que nos sugam energia e não contrabalanceia com coisas que nos dão energia, né? A gente também tem essa tendência a adoecer. Então, é um conjunto de fatores para levar a desencadear uma depressão, uma questão do luto, né? Nem todo mundo que vai ter uma perda de alguém vai precisar necessariamente de um psiquiatra ou de um psicólogo, né? Então a gente tem que levar em conta todas essas variáveis, né? Se já tem histórico de depressão, se já tem uma tendência familiar a ter algum transtorno na psiquiatria, né? Como é que ela lida com perdas em outros momentos da vida dela. Então, a gente precisa fazer uma investigação, né? Como é que ela está lidando com esse sofrimento, se ela está se entregando, se ela não está conseguindo fazer nada, né? Então, a gente a gente balanceia tudo isso aí e vê se precisa ou não da medicação. A grande maioria não vai precisar, né? Como a grande maioria agora, na pandemia, não vai adoecer, né? Algumas pessoas é que vão adoecer, né? Principalmente levando em conta todas essas características, né? Mas se você está percebendo que nas crianças normalmente a depressão ela vem na forma de muita irritabilidade, né? Às vezes era uma criança tranquila, uma criança amorosa, né? E de repente crianças e adolescentes de repente começam a ficar muito irritados, com uma mudança de comportamento muito brusca, né? Se distanciando muito das pessoas, né? Então a gente tem que ficar em alerta, né? E em adultos, normalmente a gente fica atento nessa questão de estar muito isolado, né? De não estar conseguindo dormir, de ter tido uma alteração importante do apetite, uma perda de peso importante, né? Se a pessoa também pode estar muito irritada, né, com pensamentos muito negativos, verbalizando desesperança, verbalizando que um vazio, que tem vontade só de dormir, ou que tem vontade de sumir, né? Então, são alguns sintomas que a gente pode ficar em alerta e estar conversando com essa pessoa, né? Se está acontecendo alguma coisa, de que forma que ela pode ajudar, né? Que você está percebendo que ela está um pouquinho mais irritada, ou que você está percebendo que ela está um pouquinho mais triste, né? E que você quer estar ao lado para poder ajudar. Que será que não seria interessante marcar um psiquiatra, um psicólogo para estar abordando melhor esse assunto, né? Quando você aborda esse assunto de uma forma empática, de uma forma acolhedora, e não de uma forma que esteja julgando a pessoa, ela provavelmente vai se sentir mais aberta para tocar em determinados assuntos. O que eu percebo é que as pessoas elas têm muito medo de mostrar as vulnerabilidades por achar que os outros vão achar que elas são fracas, né? E eu falo que a depressão, ela não é uma doença de pessoa fraca, muito pelo contrário, né? Eu cerca de 90% dos meus pacientes normalmente são pessoas que querem ser fortes demais por tempo demais, né? E não dão conta de manter isso por muito tempo, porque é fisiológico, né? A gente precisa ter energia para outras coisas da nossa vida, inclusive para o lazer, né? Então, se a gente gasta toda a nossa energia querendo ser forte demais para os outros, dar conta demais da vida dos outros, né? Não vai sobrar energia para a gente vai adoecer, né? Então, Verdade. são alguns pontos que a gente pode ficar de olho e oferecer ajuda, né, para que essa pessoa não tenha vergonha
de ir a um psiquiatra, ir a um psicólogo, Sim. né? E eu vejo também, até falar aí para o pessoal, quando você vê que não consegue ajudar alguém da sua família, procura um profissional. É a melhor coisa. Porque às vezes a gente quer ajudar e a gente não tem ferramentas para isso, né? Então uma Uhum, forma boa é isso, né? De você ouvir, só de você ouvir. Porque essas pessoas, elas gostam muito de guardar as coisas, né? É aquela pessoa que ela fica guardando todos os problemas, e aí ela vai extravasa, às vezes extravasa se suicidando, né? Porque vê que não tem apoio da família, não tem apoio de ninguém, ela não se entende também por que ela está passando essa situação e outros não entendem, né? E ela também uhum. se culpa por isso, então acaba gerando todo esse processo. Então eu falo, se você vê que não consegue ajudar a pessoa que você está percebendo que está passando por tudo isso, procura um profissional, é a melhor forma. Tem a Ana Paula Mendonça, ela está falando assim, olha, sofro de distorção de imagem. Sinto que vou morrer a qualquer momento. Não tenho apoio do cônjuge. O que você me diz sobre isso? Uma opção para ela é procurar uma terapia, né? Procurar terapia, procurar um psiquiatra, né? Porque para tudo isso tem tratamento, né? Nesse primeiro momento, ela precisa se cuidar. Ela não necessariamente precisa do apoio do outro para ir atrás de cuidar da própria vida, né? Então, vá num psicólogo, vá num psiquiatra, comece seu tratamento, né? Com certeza, à medida que você for melhorando, o outro vai notar isso e pode pontuar alguma coisa, e aí você pode abrir, né, que você começou o tratamento, ou às vezes você pode convidar essa pessoa para te acompanhar numa consulta, para que um profissional explique como funciona, como é o tratamento, como que é a parte fisiológica de todos esses transtornos, né? Que é um transtorno principalmente ela tem de ansiedade, dismórfico corporal, né? Que ela falou. Sim, sim. Então, procure ajuda de um profissional, né? Cuide por você, né? Quem está sofrendo é você, quem está precisando de ajuda é você. Então, nesse primeiro momento, eu falo que não é egoísmo, é questão de sobrevivência, né? Você só pode dar conta do seu marido, dar conta da sua casa, dar conta dos seus filhos, dar conta do seu trabalho se você estiver bem com você primeiro. Então, nesse primeiro momento, até para você poder ajudar as pessoas mais para frente, a longo prazo, você primeiro tem que se munir de saúde, né? É mais ou menos aquela história do avião. Se o avião estiver caindo, primeiro você bota o oxigênio em você, para depois botar na criança ao seu lado. Por quê? Porque se o avião está caindo e você tenta ajudar o outro antes de você, você pode desmaiar e não vai conseguir ajudar ninguém, nem ele, nem você, né? Então, da mesma forma, em relação ao seu autocuidado. Cuide de você primeiro, se fortaleça, né? E no segundo momento você pode tentar conversar com o seu esposo, convidá-lo para uma consulta, explicar como tem funcionado, explicar do como você tem melhorado, né? Então, nesse segundo momento, você pode estar convidando ele, mas cuide de você, né? Vai ser o melhor investimento que você pode fazer E na ela sua até vida. comentou, né, que o Sistema Único de Saúde não vê doença mental, essa doença mental como doença, né, no caso, né? Infelizmente não tem tratamento. Infelizmente nosso sistema de saúde é complicado, né? Teria que procurar mesmo, às vezes, um profissional particular. E perceber, uma coisa que eu sempre falo, se você vê que aquela pessoa que está com você, às vezes ela não tem força de procurar um tratamento. Então, igual você falou, vai junto, né? E essa pessoa que está vendo, já está tendo força de procurar, leva a pessoa que mora junto para entender o que ela está passando. Porque também não é Uhum. fácil a pessoa que está do outro lado vendo tudo isso acontecer, né? Eu fico imaginando assim uma pessoa com síndrome do pânico, né? Que é outro fator de transtorno, não só a depressão. Então a pessoa ela pensa em morrer o tempo todo. Então imagina aquela pessoa que vive com ela, que não pode sair, tem que ficar em casa porque ela tem medo do desconhecido, né? Uhum. Então é difícil, é muito difícil para a pessoa que está junto entender também a doença, né? Então é importante isso que você falou, de ir junto, ouvir uma consulta que às vezes o profissional vai saber explicar muito melhor, né, os sintomas, o que Uhum. está acontecendo, e que isso não é frescura, e ela vai precisar
muito da ajuda da família, seja do parceiro ou da parceira, né? Eu falo que a melhor forma para a gente vencer o inimigo é entendendo a estratégia desse inimigo, né? Então, a melhor forma de você poder ajudar uma pessoa que está com depressão é tentando se informar sobre o que é a depressão e as consequências dela na vida de uma pessoa, né? Então, e assim para o paciente também, né? A melhor forma dele vencer o inimigo, que é a depressão, é ele tentar se munir de informações adequadas, fidedignas, né? Para poder fazer tudo o que está ao seu alcance para sair desse quadro que realmente não é fácil, né? Só quem está passando pelos sintomas é que realmente consegue entender a profundidade do que é o adoecer da saúde mental, né? Sim, sim. E fora isso, né, porque você para a sua vida, né? A pessoa começa a parar a vida. Ela começa a não ter um trabalho bom, ela começa a não ter uma convivência em casa boa, então começa a parar a vida como um todo. Até mesmo, teve uma paciente que me mandou uma pergunta pelo inbox, ela perguntou assim, se a depressão mexe na parte também da libido. Mexe, com certeza. Porque eu falo que libido é energia, né? Uhum, E uma das primeiras coisas que você perde na depressão é energia. Então, como é que você vai ter libido na depressão, né? Então, assim como a libido, como o sono, como o apetite, né? Como a concentração, né? Tudo isso começa a ser alterado pela depressão. Por isso que a gente fala que a depressão ela é um transtorno é, como se fosse uma síndrome, né? Que tem sinais e sintomas. Ela não é feita de um sintoma, ela é feita de um conjunto de sintomas, né? E esses sintomas acometem a pessoa globalmente, né? Em todas as áreas aí da vida, né? Então, por isso que você falou, vai tirando essa energia. Se ela não está bem com ela, como é que ela vai conseguir estar bem com o trabalho dela? Se ela não está conseguindo concentrar nem com a própria vida, como é que ela vai estar bem com a família dela se ela nem se ama, ela não está nem se amando nesse momento? Como é que ela vai dar amor para os outros, né? Então, a depressão, ela vai minando várias áreas da sua vida para que você realmente, como se fosse um mecanismo de defesa do seu corpo. Procure sim. ajuda. Eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo reagir, né? Então, ela vai atacando todas as áreas da sua vida, assim, de forma que você realmente procure um profissional para poder te auxiliar, né? Com certeza. E assim, outra pergunta também foi sobre tireoide. Se a tireoide, por exemplo, tanto o hipo como o hiper, eu acredito que é mais o hipo, não sei, ele tem alguma influência na depressão também? A Sim, disfunção, no caso, né? sim, tem sim, né? Então, alguns pacientes, às vezes, estão com sintomas muito parecidos com depressão, né? De estar mais devagar, né? Queda de cabelo, apetite alterado, né? E aí, quando chega pra gente, a gente normalmente pede um check-up, né? Ou às vezes esse paciente já vem com algum check-up, e se tem uma alteração na tireoide, a gente orienta que procure o endócrino, que organize essa parte hormonal, porque pode ser uma falsa depressão, né? Pode ser uma alteração que a gente fala que a tireoide é mais ou menos o motor do nosso corpo. Se ela não está funcionando direito, tudo vai ficar mais lentificado. Se ela está funcionando demais, tudo vai ficar acelerado, né? Então ela pode falsear uma depressão e pode falsear, né, um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então a gente normalmente na primeira consulta a gente solicita alguns exames, né, para que a gente descarte comorbidades clínicas, né, por exemplo, alteração na tireoide, porque precisa ser devidamente corrigido isso para a gente tirar uma conclusão. Era só da tireoide ou tem uma depressão associada, né? Porque se resolver todos os sintomas corrigindo os fatores hormonais da tireoide, né, a gente não precisa entrar com antidepressivo. Mas se corrigir os fatores hormonais e persistir sintomas depressivos, aí a gente entra com o tratamento antidepressivo também. E sempre é importante lembrar que sempre é o tratamento psiquiátrico com o psicológico, né? Os dois juntos, porque eu sempre falo assim para o paciente, né?
Às vezes ele pensa assim, igual eu comentei no começo, eu tô bem, vou largar a medicação, né? E não é sempre assim. Então é muito importante. Outra coisa também que é Isso. muito importante é cuidar do sono. Eu sempre tenho falado aqui para meus pacientes que o sono é mais importante do que a dieta até, né? Porque você dorme mal, você vai comer mal, né? Uhum. E distúrbios do sono, por exemplo, aquela pessoa que tem muita insônia, que ela não dorme bem, que ela acaba acordando mal, afeta a concentração, memória. O sono ele está ligado diretamente com a parte hormonal também, né? Acaba desregulando. E assim, essas insônias tudo já é um sintoma da depressão ou a própria insônia pode causar depressão? É uma via de mão dupla, tá? Uhum. Tanto a depressão pode gerar alterações de sono, como alterações no ciclo circadiano, que é o ciclo do sono e da vigília, Uhum. também podem desencadear depressão, né? Então, o que eu falo, o tratamento na psiquiatria, ele não é só o remédio. O remédio é um dos pilares do tratamento, né? Eu falo que é a boia que te tira do fundo do poço, para você começar a poder se movimentar, aprender a nadar sozinho, né? Não adianta a gente usar essa boia e encher ela de problema, ela vai afundar, né? Então, junto com a boia, a gente precisa da terapia, né? Para você aprender a administrar adequadamente seu estresse, para você ressignificar coisas do seu passado, para você aprender a lidar com as pessoas de forma mais assertiva, né? Então, a terapia ela é fundamental. Todos os meus pacientes, eu peço que comece a terapia junto com a medicação. E assim que você está um pouquinho melhor com a medicação, a gente começa o planejamento de mudança de estilo de vida, né? Então, o sono, ele é fundamental, né? Eu falo que o sono, quem não dorme direito tem mais chances de ter depressão, ansiedade, pressão alta, diabetes, câncer, falta de memória, né? Então, o sono não é só fechei o olho e vou dormir. Não, o sono ele Uhum. tem pelo menos 4 fases. E é durante o sono, por exemplo, que a gente, quando a criança cresce, que a gente produz o GH, que é um hormônio que para a criança é para Do crescer e para a gente é para crescimento. envelhecer mais Sim, devagar. É durante sim, o sono que a gente fortalece a memória, né? Então, assim, se a gente não dorme direito, o nosso tratamento ele também não vai funcionar adequadamente, sim. né? Então, e precisa de todo um processo de higiene do sono, né, para que o tratamento ele seja também o melhor possível. É importante que a gente cuide da alimentação, né, que eu falo que a alimentação é o combustível do corpo. Não adianta Sim, ter o melhor carro do mundo, com gasolina ruim não vai funcionar direito, né? sim, Então, alimentar-se é também nutrir o seu corpo até para produzir serotonina. O remédio com está estimulando a certeza. produzir serotonina, mas se a gente não tem substrato para fazer serotonina, não vai adiantar muito, né? É a Uhum. prática de atividade física regular, né? Por mais que seja difícil, eu falo para os pacientes, começa com 5 abdominais por dia, né? Faça qualquer coisa, né? Uma estratégia às vezes, vai ficar em casa, fica em casa com uma roupa de ginástica, pelo menos para Uhum. estimular o seu corpo a estar atento que pode fazer alguma coisa ali, por pequena que seja, né? A conexão social, né? Estar conectado com outras pessoas, dividir os problemas, pedir ajuda, se sentir parte de um grupo, isso faz toda a diferença. Existem estudos que mostram que a solidão ela faz mais mal para o coração do que a própria obesidade e o tabagismo, né? Então, o quanto estar conectado com outras pessoas, né, é importante, né? Que faça parte de um grupo de autoajuda, de Sim, ajuda, né? Então, é importante a gente estar conectado, né? Ter momentos de lazer. Às vezes a gente se sente tão culpado de ter um momento de descanso, de lazer. Não, isso é necessário, né? Eu falo que se tiver um jogador de futebol que ele só treina, que ele não descansa, que ele não passa pelo fisioterapeuta, que ele não se alimenta direito, como é que ele vai jogar bem? Mesma coisa com o nosso cérebro, né? Se a gente só exige dele o tempo todo e a gente não dá nenhuma recompensa para ele, nenhum momento de lazer, nenhum conforto, como é que ele vai funcionar direito, né? difícil, E a difícil. própria espiritualidade, né? Que não necessariamente é religião. Falo que
A espiritualidade, religião é um dos caminhos de atingir a espiritualidade, mas a gente pode ter outros caminhos. A meditação, a contemplação da natureza, a contemplação de uma obra de arte, algo que transcende você Sim. mesmo, né? Aí, Então, na o tratamento é verdade, esse conjunto. né, isso que você falou, né, da pessoa também buscar Deus, é muito importante isso, né? E eu sempre falo aqui, voltando aqui a uma pergunta também sobre alimentação, é assim, existe alimentação, estão me perguntando, que cure depressão? Não existe, né? Você ficar pensando que um alimento vai curar, é um conjunto, né? É você Uhum, se alimentar com alimentos saudáveis. O que que acontece às vezes com a pessoa que está ali com depressão, está desanimada? Ela vai comer qualquer porcaria, porque ela não tem ânimo de fazer a própria comida, né? Então ela vai uhum. pegar uma coisa congelada, um fast food. Isso não vai fornecer energia é, qualitativa, né? Vai oferecer aquela energia rápida que o cérebro usou rápido, acabou, você vai ter fome de novo e pode gerando outras ansiedades. Então, eu sempre falo assim, escolha seu alimento de qualidade, né? Sempre, quanto menos você desembalar, melhor para sua saúde, alimentos frescos, verduras, frutas, legumes, carnes, proteínas boas, né? Quanto menos industrializado esse alimento ultra processado que a gente fala, melhor, porque é um alimento que é mais natural. Aquele alimento que já passou por muito processamento, ele não vai te fornecer nutrientes adequados. Então isso vai ajudar também, né? O sono, cuidar do sono, se preparar para dormir, né? Hoje a gente sabe que o celular é o maior destruidor aí de sono, né? Se Uhum, preparar para dormir, não pensar que a alimentação não ajuda, ajuda, você fazer uma alimentação leve antes de dormir, né? Principalmente uhum. utilizar alimentos fontes de triptofano, né? O triptofano é muito bom para melhorar a serotonina e a melatonina. Então isso vai ajudar muito, né? Com Então o que que eu certeza. sempre falo? Aonde a gente tem triptofano? A gente tem no frango, na aveia, né? A gente tem aí no leite, a gente tem inúmeros alimentos que tem triptofano. A banana é um alimento muito bom também. Então fazer uma alimentação leve para que você durma melhor. Junto com o exercício físico também melhora muito a autoestima, vai melhorar a sua energia, melhora também a libido, né? A gente tem Uhum, inúmeros estudos e esse conjunto vai melhorar a sua imunidade, que é isso que a gente tem perfeito, preocupação nesse momento, né? Teve um perfeito. rapaz aqui, doutora, que ele tá falando assim, ó, que ele terminou um relacionamento há 2 anos e ele não consegue superar. Ele se sente culpado e insuficiente. Isso é um sintoma de depressão? Se isso está atrapalhando ele a ter outros relacionamentos, se isso está atrapalhando a parte funcional do dia a dia, o trabalho, as relações familiares, se isso faz com que ele se sente culpado em várias outras áreas da sua vida e não só nessa área, né? Se ele se sente triste ou sem prazer nas coisas que fazia e não tem mais, então, pode ser sim um caso de provável depressão. A gente precisa avaliar várias variáveis, né? Mas mesmo nesse caso, eu oriento que procure uma terapia, né? Porque é uma coisa que está incomodando já há 2 anos, né? Então, às vezes é importante a terapia para poder ressignificar todas essas vivências. Não é que o relacionamento foi em vão ou que tudo só foi ruim, ou que não prestou, ou que só ficou dores. Não, teve os momentos bons, né? E eles devem ser valorizados, mas terminou por algum motivo que provavelmente estava destoando e que não era compatível de continuar, né? Então a terapia ajuda as pessoas a ressignificar esses sofrimentos, né? Pode lembrar mais para frente com saudade, mas sem tanta dor, né? Sim, sim. E assim, doutora, a última pergunta que já está dando a hora, né? A live está muito boa, tem muita gente perguntando, né? Ah, É, medicação para dormir, por exemplo, o PATS, né? Muitos pacientes meus usam o PATS, mas tem outros, tem o Zolpidem, né? Tem inúmeras medicações aí. Essas medicações para dormir, elas são perigosas se você toma sem orientação médica, não é? sim, com certeza, né? A insônia, ela tá querendo mostrar que alguma coisa não tá bacana, né? E você
paliar essa insônia com sono forçado, com medicação, não vai te dar tanta qualidade, né? Então, é importante investigar a causa dessa insônia. A causa dessa insônia pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser problema respiratório, pode ser algum outro problema que precisa ser devidamente investigado. Então, paliar essa insônia com uma medicação, você pode estar também mascarando um adoecimento que deveria ser tratado. Sim, é isso mesmo. Gente, a última pergunta que eu vou responder agora é sobre a carência da vitamina D. Realmente, a vitamina D ela é um hormônio importante para todo o equilíbrio do corpo. E assim, eu não conheço nenhum estudo que fale que ela cause depressão, né? Igual a doutora falou, é um todo. Eu não posso falar que a falta de vitamina D causou depressão. Pode ser o sono, falta de exercício, genética, inúmeros fatores, né? Então, lógico que a vitamina D é importante para a gente até ter ânimo para fazer um exercício físico, para proteger o osso, para evitar quedas, porque ela faz parte da absorção do cálcio. Então, é importante você manter até para a sua imunologia a vitamina D. Mas falar que só ela causa depressão, não é, né, doutora? Não tem uma causa única para a depressão. É um conjunto de fatores que, associados, vão levar ao adoecimento da saúde mental. Certo. Bom, gente, essa live vai ficar gravada. Eu vou gravar, vou passar o link também para a doutora para ela gravar também lá no dela, tá? Eu quero agradecer imensamente vocês estarem aqui com a gente, perguntando. Muita gente entrou, muita gente teve que sair, porque, né, tem alguns afazeres aí, mas a gente fica imensamente grata por você tirar esse tempinho para conversar com a gente. Tem muita gente pedindo seu telefone, doutora. Tá atendendo online? Tô atendendo online. Ótimo. Entra no meu perfil que lá tem um linkzinho que tem todos os meus telefones, todos os meus contatos, né? Pode entrar lá no minha página, @psiquiatra Mônica Mello, que tem todos os detalhes lá. Ótimo, gente. Então ela está atendendo online, eu também tenho meus contatos aí, fiquem à vontade para precisar. Mônica Mello, imensamente grata por você ter aceitado. Foi fantástico, amei nossa live. Muito obrigada pelo convite. Gostei bastante também, acho que foi bem enriquecedora, né? E precisando, estou à disposição. Obrigada, vai ter várias. Muito obrigada, boa noite, viu? Boa noite, tchau. Boa noite, pessoal, até mais, tchau. Até mais, tchau.